Fala, meus queridos, tudo certo? Hoje foi um dia bem corrido. A gente teve compromisso de manhã, tive que tocar bateria, depois a gente foi para um churrasco, depois a gente foi para um aniversário, depois a gente foi para um compromisso com os amigos. E a parte assim que me chamou a atenção nesse dia foi no aniversário que a gente foi da Rafa, é afilhada de um casal de amigos nossos, e ela tava fazendo 12 anos. E nisso, quando a gente tava lá, a Michelle, nossa amiga, ela chegou assim pra mim: ô Nathan, ela queria que orasse por ela. Você pode orar? Eu falei assim, mas é claro que eu posso. E me senti até assim honrado assim com o convite, com o privilégio assim, de poder orar ali por ela. E foi bem legal porque eu falei assim, cara, dentro assim do contexto ali, tinham outras crianças assim de 12 anos até 18 anos. Eu falei assim, cara, beleza, eu vou orar por ela. Mas o que de alguma forma eu consigo ministrar o coração dessas crianças que estão aqui? E aí, na hora que eu pensei assim sobre isso, eu olhei assim pro bolo e tava assim o número 12. E aí no que eu falei assim, número 12, eu falei assim, cara, tenho quase certeza que quando Jesus, ele se perdeu ali dos pais, ele tinha 12 anos. Aí, obviamente, joguei no Google 12 anos Jesus, na hora já caiu ali no texto, e era isso mesmo, era nos 12 anos que ele tinha se perdido assim. E aí eu reli ali o texto pra me, refrescar a memória, e foi muito legal, foi muito precioso, porque eu falei assim, entendi, eu vou falar sobre isso. Aí, beleza, na hora assim de fazer assim a oração, eu me coloquei assim no lugar das crianças, e eu falei assim, cara, eu tô querendo falar algo antes de orar pra galera comer bolo aqui, comer chocolate, salgadinho. Eu falei assim, esses guris, a menor coisa que eles desejam aqui agora é ficar me escutando. Eles não querem me ouvir, eles só querem liberar a comida pra eles poderem comer e eu só tô atrasando a parte divertida da festa pra eles. E aí eu já cheguei começando falando sobre isso. Eu falei assim, olha só galera, é o seguinte, eu tô doido pra comer bolo, então eu vou falar aqui super rápido pra gente orar e comer, tá bom? Aí eles falaram assim, tá bom, gostaram do que eles ouviram primeiro. E aí eu fui lá e perguntei pra eles, galera, teve uma vez que Jesus, ele se perdeu, e ele ficou perdido por 3 dias. Quem aqui sabe quantos anos Jesus tinha? E aí teve um guri lá que já falou assim, 12 anos. Aí eu falei assim, pá, mano, você sabe como é que ele se perdeu e tudo? Você sabe a história? E ele falou, não, sei não. Ele, só chutou mediante a questão do aniversário de 12 anos. E eu perguntei na sequência assim, vocês sabem quando Jesus foi encontrado onde ele estava? E aí o pessoal sabia, falou assim, no templo. Aí eu falei, isso, ele estava numa igreja. E foi bem legal, porque essa parte pra mim é bem relevante, porque eu sempre tinha lido aquele texto e eu nunca tinha me dado conta de 2 coisas. Na hora que eu reli ali, antes de conversar ali com aqueles jovens sobre esse texto específico, algo que saltou a minha visão, na minha leitura ali rápida, foram as 2 palavras, os 2 verbos que se referiu àquilo que Jesus ficou fazendo no período que ele estava perdido. E falou assim, que Jesus ouvia e fazia perguntas. Onde? Dentro da igreja. E aí eu falei assim, cara, eu vou falar isso pro coração deles, eu vou ministrar dessa forma o coração desses jovens. E aí foi bem legal, porque eu cheguei pra eles e perguntei assim, e deixa eu falar uma coisa, gurizada, quando Jesus se perdeu, onde é que ele foi achado? Foi achado na igreja, foi achado no templo. Aí muito bom, vocês estão sabendo. E agora o que Jesus estava fazendo? Aí o pessoal já foi nos clichêzão, né? Tava orando, tava buscando o Senhor. Eu falei, não tava orando. De certa forma tava buscando o Senhor, mas não era isso que ele tava fazendo, não é isso que a Bíblia fala que ele tava fazendo. E aí ninguém sabia responder. Nem eu saberia, tá? Nem eu saberia antes de ter lido ali no começo. E eu falei assim, sabe o que ele tava fazendo? Ele tava ouvindo os mais velhos e ele tava fazendo perguntas. E sabe quantos anos ele tinha? 12 anos. Ele se desenvolveu da forma que ele se desenvolveu. Essa parte dessa história conta dizendo que Jesus, depois disso, ele crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E eu fui lá e convidei ali os jovens assim pra gente orar pela Rafa, para que a mesma coisa acontecesse na vida dela nesses 12 anos. Que ela pudesse buscar o Senhor, que ela pudesse escutar, que ela pudesse frequentar a igreja, que ela pudesse ouvir as pessoas e que ela soubesse fazer perguntas. E que a consequência disso fosse que ela crescesse em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Algo que eu considero bem relevante dentro disso é porque eu fui ministrado enquanto eu compartilhava esse texto ali com aqueles jovens. E muitas vezes eu percebo assim a minha mente que a minha vontade era de de chegar e falar assim, não, cara, porque eu sei dessas coisas, eu sei desses versículos, eu sou bom mesmo, eu cruzo versículos com referências, com não sei o quê. Quando na verdade, cara, eu percebo que quando eu me coloquei ali à disposição de ser usado pelo Senhor para de alguma forma ministrar o coração daqueles jovens, eu fui muito ministrado, sabe? Porque saltou coisas aos meus olhos que não havia saltado anteriormente.
E dessa forma, enquanto eu estava ali ministrando o coração deles, Deus ministrou muito o meu coração. E como foi um momento precioso. Como eu terminei, me sentindo orgulhoso de ter sido usado pelo Senhor daquela forma. Eu vi que de alguma forma eu lancei sementes ali no coração deles. E obviamente eu oro para que essas sementes elas deem frutos e que de alguma forma o Evangelho, uma visão saudável em relação a quem Jesus é, uma visão real, uma visão sólida, seja despertada dentro do coração de cada jovem que estava ali. Mas é isso, eu queria colocar aqui para vocês essa experiência dentro de um contexto, porque muitas vezes a gente, em uma determinada oportunidade para falar sobre quem Deus é, a gente quer simplesmente falar tudo que nós sabemos. E a gente não se coloca, e eu tô falando a gente, eu poderia falar eu, tá? Muitas vezes eu só quero mostrar para as pessoas o quanto eu sei da Bíblia. Eu só quero, de alguma forma, terminar como nossa, olha só o quanto o Nathan sabe. E cara, essa disposição, esse coração de alguma forma falar assim, Deus, o que você quer ministrar ao coração desses jovens? O que eu consigo falar aqui que de alguma forma gera vida? Como é que eu consigo ser um instrumento nas suas mãos para aproximar essas crianças do seu caráter, de quem o Senhor é? Eu vejo que numa oração correta, numa busca correta, ele vem e se manifesta. E ao mesmo tempo que você ministra quem está ali contigo, você é ministrado da mesma forma. Jesus é muito massa, cara. Jesus é muito massa. É incrível aquilo que somente ele tem capacidade de fazer. Algumas mulheres ali, que eram responsáveis, assim, pelo lugar, chegaram pra falar assim, eu também sou evangélica, eu também frequento. Eu me lembrei muito de quando eu ia nos lugares com os meus pais, a forma que eles eram reconhecidos e a forma que eles eram respeitados, sabe? Até foi um sentimento, assim, legal, sabe? Das pessoas chegando e falando assim, qual igreja vocês vão? Eu vou na igreja tal. Glória a Deus, espero que você seja muito ministrado lá, não para de ir, etc. Mas o sentimento de gratidão em relação a ter sido usado pelo Senhor, cara, eu altamente recomendo que você corra atrás de ter essa experiência, porque é muito, muito, muito boa. E, cara, tem esperança pra você, tá? Porque se Deus tá me usando, se eu percebo que Deus tem me usado pra falar com outras pessoas, Deus ele já usou até uma mula pra falar, tá? Então, no final das contas, não tem capacidade minha aqui por trás que faça com que eu fale bem ou mal. É simplesmente a misericórdia do Senhor. Quando chega o momento que você precisa falar, ele vem com graça, ele sopra no seu ouvido. Enquanto ele te ministra, você passa pra frente aquilo que ele já tem falado no seu coração. Então, não tem segredo. Não tem segredo. É só você colocar esse coração disposto a ajudar os outros. E eu tenho certeza que você será muito usado pelo Senhor. É isso, meus queridos. Espero que isso edifique sua vida e te impulsione a, de alguma forma, abrir a sua boca para ministrar o coração de outras pessoas. Tá? É isso. Um grande abraço.